Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 18. No capítulo 17 a gente viu Moisés ferir a rocha. A gente viu depois, né, de o povo murmurar mais uma vez com a questão da água. A gente viu que Moisés ele fere a rocha e dela sai água para dar vida para aquele povo que estava no deserto. Assim também como Cristo, quando ele vem, ele é ferido de morte. Ele nos dá água, ele nos traz vida e vida em abundância. Aqui em Êxodo capítulo 18, a gente vai ver que não é um capítulo que liga o capítulo 17 com o capítulo 19, que são uma sequência. O capítulo 18 parece ser um parênteses, que não está na ordem cronológica, mas que vai nos mostrar como Moisés, ele, com o conselho de seu sogro Jetro, né, que a gente vai ver que ele foi para lá, como ele conseguiu administrar todo aquele povo no deserto, afinal, né, são 2 milhões de pessoas que estavam ali no deserto com Moisés, tá bom? Ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Então a gente vê aqui Jetro, né, também em algumas passagens chamada de Reuel, ele ouviu alguém falar dos grandes feitos, né, que Deus havia feito em favor dos israelitas. E ele, na verdade, ele vai querer saber um pouco mais, né, ver de perto isso. Mas uma coisa, gente, ele fala aqui que ele é sacerdote de Midian. Midian é um dos filhos de Abraão com Quetura, né? Vocês lembram? Quando Sara morre, Abraão casa novamente e um dos seus filhos com Quetura é Midian, e aí surgem os midianitas. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então aqui a gente vê, né, Jetro, ele quer conferir de perto, né, todas essas maravilhas que Deus tinha feito, e ele levou consigo tanto a mulher de Moisés como seus 2 filhos que estavam com ele lá em Midian. E aqui, gente, é válido lembrar que Midian é vizinho do Monte Sinai, vamos dizer assim, porque lá em Êxodo 13, antes do Senhor aparecer para Moisés lá na sarça ardente, a gente viu que Moisés ele estava apacentando o rebanho de seu sogro, né? Então, Moisés estava lá em Midian e de repente ele chega a Horebe, o monte de Deus. Então, o Monte Sinai e o Monte Horebe é a mesma região, é a mesmo lugar, né? A mesma coisa. Mas é como se Horebe fosse uma montanha, uma cadeia de montanhas e o Monte Sinai um dos picos dessa montanha, tá bom? Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde estavam acampados junto ao monte de Deus. Então aqui fala, já que eles já estavam no monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então, mandou alguém avisar que ele estava indo. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Então a gente vê que Moisés, ele mostrando, né, uma receptividade, uma hospitalidade. Quando ele sabe que a sua família está vindo, ele não fica esperando eles chegarem. Ele sai de encontro com eles, né, também mostrando uma consideração com o seu sogro, que com certeza Moisés deve ter aprendido muito com ele, porque Moisés ficou 40 anos lá em Midian, né, na terra de Midian, com o seu sogro. Depois que Deus o levantou para voltar para o Egito e libertar o povo lá da escravidão. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Então aqui a gente vê que o sogro de Moisés ele tinha ouvido falar, né, as maravilhosas coisas que o Senhor havia feito, mas agora Moisés ele vai contar detalhes de tudo o que aconteceu, né, dos grandes feitos de Deus. E vocês conseguem imaginar essa conversa? Né? Imagina ele sentado lá, sei lá, tomando um chá, uma água. Assim, nossa, Jetro, você não sabe.
A gente estava lá no Egito, de repente o Senhor começou a mandar um monte de praga, destruiu o Egito. Você tem ideia? Aquela potência do Egito, ela está destruída agora. E aí depois a gente estava parado lá no meio, a gente não tinha o que sair, os exércitos vindo atrás da gente. Deus abre um caminho no meio do mar, a gente atravessa o mar. Depois a gente não tem o que beber, Deus provê água, Deus faz cair pão do céu, Deus está nos guiando com uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, né? Então, realmente tremendo. Deve ter sido uma conversa muito linda, né? Realmente, Moisés é maravilhado por todas as coisas que Deus havia feito. Alegrou-se Jetro de todo o coração. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor que vos tirou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então a gente vê aqui que Jetro ele se alegrou grandiosamente com esse sucesso, com esses feitos de Deus. Ele foi louvar a Deus, ele foi exaltá-lo por sua grandeza, pelo seu poder, pela sua soberania. E a gente vê aqui que se Jetro tinha alguma dúvida dessa soberania de Deus, elas não existiam mais. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Então a gente vê aqui como Moisés era comprometido com as coisas de Deus, né? A sua família tinha acabado de chegar. Ele podia ter falado assim: olha, gente, hoje eu não vou mais trabalhar, não vou poder dar atenção para vocês. Minha família chegou, eu tenho coisa para fazer, eu tenho que colocar o papo em dia, eu tenho que matar a saudade. Mas a gente vê que não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, Moisés já estava lá para auxiliar, para dar suporte para o povo, né? E isso realmente era cansativo, tanto para Moisés quanto para o povo, né? Porque o povo tinha que ficar lá esperando para ser atendido, não sabia que horas ia ser atendido, e Moisés que tinha que ficar, não tinha descanso, né? Afinal, são 2 milhões de pessoas. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sós e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Então, o sogro de Moisés, ao ver isso, ele fala assim: gente, o que está acontecendo aí, né? Provavelmente ele já é um ancião, né? Um homem mais velho, com mais experiência. E ele estava vendo que isso aqui não ia dar certo, né? Que estava sendo uma carga muito maior que Moisés conseguiria aguentar. Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. Então, gente, estava certo, né, o povo ir para falar com Moisés, né? Ele era o intermediário ele fazia essa intermediação entre o povo e Deus. Mas aqui Moisés estava falando para o sogro, falou assim: olha, sogro, eu sou juiz, eu estou sendo sacerdote, eu estou ensinando a lei, eu estou julgando um ao outro para ver quem que tá certo. E lembrando, né, que são aproximadamente 2 milhões de pessoas, então ele tá falando, contando para o seu sogro tudo que ele estava fazendo. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isso é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Então aqui, Moisés ele não estava errado, mas só o que ele estava fazendo não iria dar certo, o resultado não iria dar certo. Porque Moisés ele estava, na verdade, fazendo o que ele sabia, do jeito que ele sabia, fazendo o melhor, dando o melhor de si, né? Tanto que ele estava disposto a ficar lá desde de manhã até o finalzinho da tarde para ajudar o povo em suas questões, para servir ao povo da melhor maneira. Mas aqui os resultados não iriam ser bons, tanto para Moisés, né, que ele podia acontecer alguma coisa para ele, tanto para o povo que tinha que ficar o dia inteiro lá esperando, né, não fazendo suas coisas, não trabalhando. Então o sogro de Moisés vem e fala assim: olha, esse resultado aí não vai dar certo não, você não tem como ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo.
representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então aqui a gente vê o sogro de Moisés falando assim, Moisés, intercede, ora pelo povo. Ao invés de você ficar aqui direto com cada um, né, vai ter o seu encontro com Deus, leva essas causas diante de Deus. Mas aí você vai também ensinar para esse povo como eles devem andar, o caminho que eles devem seguir, as obras que eles devem fazer. Ensina para eles esses estatutos e essas leis e faz eles praticarem isso. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não moleques, que odeiem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então a gente vê que Jetro ele propõe uma distribuição de tarefas. Assim, olha, Moisés, assim não tá dando certo. Você vai ter que ensinar o povo, você vai ter que distribuir essas suas tarefas, né? Você vai administrar, você vai ficar em cima e você vai administrar o pessoal que tá embaixo, né? Mas para isso você precisa achar gente que atendam a esses critérios, né? Você vai ter que achar homem tementes a Deus, homem de verdade, homem que odeiem a avareza, homens que não iriam extorquir o povo, né? Então, ou oprimir o povo. E aí, mas aí você vai ter essa... Você vai ficar em cima, você vai ficar uma posição em cima. Afinal, né, você receber a lei, você que representa, você que conversa com Deus, né? Então, se não resolver, aí eles trazem a causa para você. Era mais ou menos assim. Por exemplo, o José, ele supervisionava, ele cuidava de 10 famílias. Se essas 10 famílias tivessem um problema, ia procurar José. Se resolvesse o problema, assunto encerrado. Se não, passava para a próxima instância, vamos dizer assim, que era, sei lá, o Mário, que cuidava, era o que cuidava desses 5 que cuidava de 10 famílias. Tá dando para entender? Então, e aí assim por diante, até chegar a 1000. Se chegasse a 1000 e ainda não conseguisse resolver o problema, aquele que cuida de 1000, aí passaria o problema para Moisés resolver, tá bom? Então é como se Jetro estivesse falando assim, né? Você está aí julgando o povo de dia e de noite, Moisés, de dia até a tarde, mas você também precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa ter um encontro com Deus, você tem a sua família, os seus filhos, a sua esposa, você tem sua casa, e você está querendo carregar tudo sozinho e isso não vai dar certo, né? Só Jesus que consegue carregar todo o povo com ele. Afinal, ele é o cabeça da igreja. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandares, poderá então suportar, e assim também todo o povo tornará em paz ao seu lugar. Então a gente vê que Jetro, ele dá esse conselho para Moisés, ele ensina um pouco de administração para Moisés, mas ele reconhece que esse plano, Moisés só poderia implementar esse plano se Deus o permitisse. Aí ele fala isso. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 50, chefes de 100 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave, porém, traziam para Moisés, e toda a causa simples julgavam ele. Então a gente vê que Moisés aqui, ele teve realmente uma humildade de ouvir e aceitar os ensinamentos de Jetro. Ele podia ter falado assim, olha, Jetro, eu tô aqui, olha, Deus me escolheu, eu que livrei o povo, eu não sei o que, quem que é você para falar como que eu devo administrar aqui? Mas não, ele é humilde e ele ouve o conselho de seu sogro. E aqui, então, eles implementam esse conselho, né, de Jetro, que ele aparece aqui realmente com um interesse genuíno de ajudar de todo o coração. Assim, Moisés ficou mais aliviado, e também o povo, porque você imagina, a gente já não gosta de ficar em fila, né? Imagina aquele povo naquele deserto tendo que ficar de manhã até a noite, porque eu acho que eles não distribuíam senha, né? Olha, eu tô aqui, mas eu não sei que horas que eu vou ser atendido, então realmente era pesado para as duas partes.
Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra. Então a gente vê aqui que Jétro ele voltou para a terra dele, tá bom? Gente, esse é o capítulo 18. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Até a próxima.